Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus. Estou aqui nesta manhã para compartilhar com o irmão uma pequena reflexão da palavra de nosso Deus. E eu quero falar um pouquinho hoje da volta de Jesus Cristo, a maior promessa que todos os crentes têm, ao longo de milênio, essa promessa foi feita, até os patriarcas, Adão e Eva, nossos primeiros pais, já aguardava a vinda de Jesus Cristo, Jesus ele voltará em glória e majestade. E essa, meus irmãos, tem sido a bem-aventurada, feliz esperança de todos os crentes ao longo de milênio. Enoque, depois de Adão, já aguardava este evento. Está registrado lá em Judas, versículo 14. Jó, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, também registra a seguinte palavra: porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outro. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. O apóstolo Paulo também, na carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, ele diz: aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a promessa de Jesus Cristo, da volta de Jesus Cristo, todos os crentes aguardam. Jesus, ele veio aqui nessa terra, viveu no nosso meio durante 33 anos. E aos 33 anos, ele foi crucificado, ressuscitou a glória de Deus, e antes de subir ao céu, Jesus fez uma promessa aos discípulos. E essa promessa que Jesus fez já se faz 2000 anos. E a promessa que ele fez é de retornar a essa terra para buscar todos os crentes de todas as eras. Ele disse lá na carta de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se não for assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A palavra do Senhor diz que Jesus foi para o céu preparar lugar e que ele voltaria para nos levar para estar com ele na casa do Pai. Aonde que é a casa do Pai, A gente sabe onde que é a casa do Pai, Então, antes de subir ao céu, Jesus confortou o coração dos discípulos com a promessa do seu retorno a essa terra. E essa promessa que Jesus fez aos discípulos, ela se estende a todos os crentes, de todos os tempos, inclusive a nós também, que estamos na busca do reino dos céus, buscando cada dia mais aprender a vontade do nosso Senhor Jesus. E nós temos que acreditar nessa promessa, temos que ficar firmes, não podemos desanimar, para que nós possamos alcançar essa promessa. Jesus prometeu voltar, mas como será a volta de Jesus Cristo a essa terra? É uma pergunta interessante, O que Mateus 24, versículo 27 diz? Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele compara a sua volta como um relâmpago. O que tem de secreto em um relâmpago quando ele aparece nos céus? Não há nada de secreto no relâmpago quando ele aparece nos céus. No tempo chuvoso, na escuridão da noite, o relâmpago atravessando o céu de um lado a outro, aquele brilho, aquele clarão, todo mundo consegue ver, Todo mundo consegue ver, até ouvir o barulho do trovão que se dá no céu quando aparece o relâmpago, E Jesus também, pela boca de João, no capítulo 1
de Apocalipse, no versículo 7, Jesus fala: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. João, ele afirma que todos nós verão Jesus voltando nas nuvens do céu. Todos, tudo que tem vida sobre a face dessa terra vai contemplar Jesus voltando nas nuvens do céu. Muitas pessoas, ao ler Mateus 24, versículo 27, causam uma confusão tremenda sobre este versículo. Eles dizem: vê, Jesus comparou a sua volta como relâmpago. Será muito rápido. Quase não vamos ver Jesus voltando. Será num piscar de olhos. E as pessoas vão sumir, outras pessoas vão ficar aqui na terra, e vão ter um período de 7 anos, e vão ter uma segunda chance. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu afirmo a vocês que esse ensino, ele é diabólico. Não tem base bíblica, não tem apoio bíblico. Pode estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar essa explicação, esse ensino. Os irmãos perdoam porque eu estou um pouco gripado, mas vamos fazer aqui a obra do Senhor. Não é apoiado pela palavra de Deus, né? Quando Jesus ele compara a sua volta como relâmpago, não é por causa da velocidade do relâmpago, mas sim por causa da visibilidade do relâmpago, né? Ele é visível a todo olho, né? Todo mundo vê o relâmpago, né? E João também, no Apocalipse, que nem eu acabei de falar, ele diz que Jesus voltará, né? E todo olho o verá. Não há nada de secreto no retorno de Jesus a este mundo. Será um evento literal, visível e audível. Jesus, após ressuscitar, 40 dias depois que ele ressuscitou, lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 11, registra as seguintes palavras. Jesus ele estava dando as últimas instruções para os discípulos, e os discípulos ali ficaram com saudade, né, do seu mestre, porque seu mestre estava subindo nas nuvens do céu e estava subindo nas nuvens e indo para o céu. E os discípulos ficaram ali olhando para as alturas, e de repente 2 varões de branco, anjos, né, se colocam ao lado deles e perguntam para eles: varões Galileu, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, voltará do mesmo modo como vocês estão vendo ele subir. Ou seja, Jesus ele ressuscitou num corpo transformado, glorificado, e foi ao céu à vista dos discípulos. Então, Jesus, ele garante, os anjos garantem o retorno de Jesus a essa terra. Ou seja, assim como Jesus ele foi visível aos olhos dos discípulos, ele voltará também visível aos olhos de toda a humanidade. Agora que nós aprendemos que Jesus voltará visível, literal e audível, né, que todo mundo vai ver, quem acompanhará Jesus na sua volta? Quem virá com Jesus? O que a Bíblia ensina a esse respeito? Quem virá com Jesus? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina a esse respeito. Mateus 25, versículo 31, a Bíblia diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A Bíblia diz, em Mateus 25, versículo 31, que quando Jesus voltar, todos os anjos virão com Jesus. Mas quantos anjos existem no céu? Será que é 1000 anjos? Será que é 2000 anjos? Quantos anjos existem no céu? O que o Apocalipse nos apresenta? O que o Apocalipse nos fala a respeito disso? Vamos dar uma olhadinha lá?
Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então a Bíblia declara que no céu existem milhares de anjos, milhões de anjos servindo a Deus. E esses milhares de anjos, eles virão com Jesus quando Jesus voltar a essa terra para buscar os salvos. Então, milhares de anjos servem a Deus dia e noite. Na visão de Daniel sobre o trono de Deus, o profeta descreve que milhares de milhares o servem. Daniel 7,10. Todos esses seres celestiais, comissionados por Deus para ajudar na salvação da humanidade, virão com Jesus naquele dia. Eles terão a missão de reunir as famílias separadas pela morte. Mateus 24, versículo 31. Mateus 24, versículo 31. Vamos ler lá e ver o que Jesus falou também. Mateus 24, versículo 31. Olha o que Jesus nos fala. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Ou seja, Jesus ele vai enviar os seus anjos nos 4 cantos da terra ou dos céus, e então eles vai reunir todos os escolhidos que estão espalhados, né? Então a missão dos anjos é reunir todos os salvos, né? E levar de encontro com Jesus aos céus, né? Agora que nós aprendemos quem acompanhará Jesus, né? A gente aprendeu que os anjos virão com Jesus, né? Apocalipse capítulo 8 também vai dizer, eu quero ler com vocês, para que nós possamos também entender também essa passagem. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Por quê? Silêncio no céu há cerca de meia hora. O que é que acontece nessas meia hora? Vocês lembram que nós acabamos de estudar aqui? Que os anjos virão com Jesus? Esses milhares de anjos virão com Jesus? Esses anjos, o céu hoje está repleto de anjos, louvando, glorificando a Deus, dizendo: santo, santo, santo és o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Esses santos, os serafins, os anjos, os 24 anciões, todos virão com Jesus na sua volta. Inclusive o próprio Deus voltará com Jesus. E isso está registrado aqui em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. A palavra de Deus diz assim, ó: e levantando o seu sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde aos que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus falou para os soldados romanos, para o sumo sacerdote, que ele viria à direita do Deus Todo-Poderoso sobre essa terra, que eles veriam Jesus voltando, né, sobre essa terra. Então, a promessa da volta de Jesus, ela é real, e em breve
ela se cumprirá. Se cumprirá, nós temos que aguardar firme a volta de Jesus Cristo. Então, qual é um dos objetivos da volta de Jesus? Qual é o objetivo da volta de Jesus? Vamos ler Mateus 16, versículo 27. Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mateus declara que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus santos anjos para retribuir cada um segundo as suas obras. E Apocalipse também, 22, versículo 12, também nos diz... Vamos dar uma olhada lá? Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir cada um segundo as tuas obras. Então, Jesus ele volta para retribuir o galardão para cada um de nós, segundo as nossas obras. O que é o galardão? O galardão aqui é a vida eterna que Deus tem para dar para cada ser humano. Ou seja, Jesus tem o galardão da vida eterna e também o galardão da destruição eterna. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Seremos salvos pela graça, mas o juízo de Deus acontece pelas nossas obras. Alguns ensinam que a recompensa, salvação ou perdição, ela ocorre assim como a pessoa morre. Esse ensino, porém, não é apoiado pela Bíblia. Na cena do grande julgamento, descrita por Jesus, é ensinado claramente que a recompensa só será dada no dia da sua vinda. Mateus 25, versículo 31 a 46. E as consequências da volta de Jesus? Quais serão as consequências da volta de Jesus? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu não vou ler porque vai ficar muito extenso o vídeo, e também meu celular não vai aguentar gravar tudo, né? Que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós os vivos seremos transformados. Ou seja, na volta de Jesus, nós, os vivos, seremos transformados, teremos um corpo glorificado. O corpo glorificado aqui é um corpo semelhante ao que Adão tinha antes da entrada do pecado no mundo. Aquele corpo sem pecado, sem conhecimento do pecado. Quando Deus diz, eis que é tudo muito bom, né? Tudo que Deus fez era muito bom. Adão, quando saiu da mão de Deus, ele tinha um corpo glorificado, um corpo sagrado, um corpo santo, incorruptível. Então nós também teremos esse corpo. E os mortos também terão esse corpo também incorruptível. E serão todos levados aos céus. Vamos ver aqui. O que acontecerá com os ímpios que não estiverem preparados para a volta de Jesus? O que vai acontecer com esses ímpios na volta de Jesus? Segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Na volta de Jesus, todos os ímpios, os homens, as mulheres, as crianças, todos os habitantes da terra, que não se prepararam, que não aceitaram Jesus como Salvador, eles serão destruídos com a volta de Jesus. Olha o que Apocalipse capítulo 7 nos fala a respeito disso. Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 6, versículo 17 diz assim: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos:
Cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, quem é que pode suster-se? A Bíblia diz que, quando na volta de Jesus, todos os ímpios tentarão se esconder nas cavernas, nas montanhas, nos penhascos, eles pedirão para as montanhas cair sobre eles, porque é melhor morrer do que olhar na face daquele que vem nas nuvens do céu, né? E a Bíblia diz ainda, quem é que pode suster-se? Quem é que pode se manter de pé na volta de Jesus? E a resposta é os 144 mil selados. E quem são esses 144 mil selados? São todos os salvos do tempo do fim que não passaram pela morte. Esses são os 144 mil selados que a Bíblia descreve. Todos os salvos que não passarão pela morte, mas verão Jesus voltando e irão para o céu, sem provar a morte. O que acontecerá agora com o justo, nós, os vivos, que estiverem vivos na volta de Jesus? Então o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e o ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos levados aos céus, transformados, junto com os mortos, e então estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos céus. Então a Bíblia diz que nós, os vivos, seremos transformados e levados aos céus, junto com aqueles que ressuscitam. Na volta de Jesus, antes da volta de Jesus, ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu. Todo mundo que morre está na sepultura, não tem esse negócio de alma que saiu do corpo, foi para o céu, já está lá na glória, ou então já está lá no inferno sofrendo. Esse ensino não tem base bíblica, é totalmente ao contrário dos ensinamentos de Jesus. Mas outra hora nós falaremos deste assunto, tá? Nós não temos uma alma, nós somos uma alma, tá? As pessoas, elas não entenderam ainda, né? Muitas pessoas ainda não conseguiram entender ainda o contexto aqui da palavra de Deus, mas com o tempo a gente chega lá em nome de Jesus, né? Eu sei que agora mexi um pouquinho com a mente de alguns irmãos, né? Porque a gente entende que nós temos uma alma dentro da gente, né? E que o corpo volte à terra e nossa alma vai para o céu, né? Temos a passagem na Bíblia chamada o rico e Lázaro, né? Então ali, daí as pessoas elas tiram uma conclusão meio distorcida, né? Sem base bíblica, né? Para ensinar a imortalidade da alma. Mas Ezequiel capítulo 18, versículo 4, diz que a alma morre. E o apóstolo Paulo diz que o único que possui imortalidade é Deus. Só Deus possui a imortalidade. Nós vamos possuir a imortalidade quando Jesus voltar, nós vamos receber um corpo glorificado e então ir para o céu. O que acontece com os ímpios que estiverem mortos? O que acontece com os ímpios que estiverem mortos? João 5, 28 e 29 diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem feito mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia diz que vai haver duas ressurreições, a da vida e a do juízo, ou seja, da morte eterna. E essa ressurreição, ela acontece na volta de Jesus. A primeira acontece quando Jesus volta, que é a respeito dos salvos. E a segunda ressurreição acontece 1000 anos depois da volta de Jesus Cristo, que tem a ver com os perdidos. O Apocalipse capítulo 20, versículo 5, também nos diz: Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a dos salvos que estão em Jesus, que aceitaram Jesus como Salvador. Essa primeira ressurreição pertence a eles. E a segunda ressurreição pertence aos perdidos que não aceitaram Jesus como Salvador. Os ímpios mortos não ressuscitarão na volta de Jesus, porém apenas 1000 anos depois dela. Essa é chamada segunda ressurreição, assinalada pela condenação. Eles ressuscitarão da mesma forma que desceram à sepultura. Serão enganados por Satanás e tentarão invadir a cidade santa, a nova Jerusalém que desceu do céu. Quando, porém, marcharem pela superfície da terra, descerá fogo do céu e destruirá para sempre o mal. Apocalipse 20, versículo 7 a 9, registra essas palavras. Meus irmãos, é um prazer
estar dividindo com vocês aqui um pouquinho da palavra de nosso Deus, tá? Eu espero que possa ser útil para os irmãos, tá? A minha intenção aqui é levar a verdade da palavra de nosso Deus, tá bom? Para despertar nós para a volta de Jesus, que os irmãos possam tá estudando a Bíblia, tá? Quando for estudar a Bíblia, procura estudar por temas, procura procurar na Bíblia versículos que vão falar sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. Por exemplo, eu falei aqui sobre a volta de Jesus, então procurei na Bíblia versículos que apenas falou sobre a volta de Jesus Cristo, né? Não tenta pegar um versículo que vai falar sobre o dízimo para poder aplicar na volta de Jesus, não tenta pegar um versículo que vai falar sobre a morte na volta de Jesus. Procura sempre procurar versículos que vão falar a respeito do tema que você quer estudar, para a gente chegar a uma compreensão exata da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E lembrando, eu vou fazer um vídeo falando sobre a respeito da imortalidade da alma. O que Jesus ensinou sobre a morte. Existe morte? Aliás, existe vida após a morte? Quando o homem morre, ele já vai diretamente para o céu? Para o ser de Abraão? Quando o ímpio morre, ele já vai direto para o inferno e fica ali em tormentos? Nós vamos descobrir, através da palavra de Deus, a verdade. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.